Josué capítulo 3 e o verso de número 7. Josué capítulo 3 e o verso de número 7. Você pode abrir a Bíblia ou ligar a sua Bíblia, né? Pode ser no celular, num tablet. Josué capítulo 3 e o verso de número 7. Logo no comecinho da Bíblia, diz assim o texto bíblico. Olha que texto maravilhoso. Hoje, o que Deus tem para a tua vida, né? Não ficou lá no ontem, não vai ficar para a semana que vem. O que Jesus tem para a sua vida é hoje. Boa. Vamos lá, de novo, hein? 1, 2, 3. Com carinho, toque em alguém e diga assim: olha, o que Deus tem para a tua vida é hoje. Hoje começarei. Amém, isso aí, minha irmã. Hoje começa uma nova etapa de Deus na sua vida. Hoje começarei a engrandecer-te. Essa palavra engrandecer significa crescer, tornar grande, importante. Marque essa palavra, escreva aí: crescer, tornar grande, importante. O que o Senhor está falando para Josué? Hoje eu vou começar a fazer algo na sua vida que vai mudar a sua posição. Eu vou fazer você crescer. Você vai crescer. Você vai crescer. Vai crescer. Olha que lindo. Perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. O livro de Josué é maravilhoso, porque Josué é um livro de transição. Por favor, diga assim: livro de transição. Em Josué, o povo está dando os últimos passos no deserto, e muito em breve, na sequência dos capítulos, eles serão transicionados. Eles vão deixar o deserto para pisar na terra da promessa. Então Josué é um livro de passagem. Diga assim: passagem. Em Josué nós aprendemos: todo deserto tem começo, tem meio e tem um fim. Com carinho, levante a mão e dê um tchau assim. Isso. E diga assim: tchau deserto. Diga assim: transição. Além da transição física, o povo vai sair do deserto e possuir a nova terra. É uma transição de governo, de liderança, onde o líder do deserto, quem foi o líder do deserto? Moisés. Ele vai sair de cena. Aquele que esteve à frente da viagem, da jornada do deserto, o tempo dele vai acabar e ele vai sair de cena. Então, um novo líder será levantado. Então, a liderança, o governo será transicionado. Moisés sai de cena e Josué será levantado pelo Senhor. Então esse capítulo 3 e esse verso 7 é o Senhor dizendo para ele assim: ô Josué, chegou o seu dia, chegou o seu tempo, chegou o seu momento. Josué, é hoje. E eu vim lá de Portugal com essa mensagem queimando no meu coração, para chegar aqui nessa quarta-feira e falar para você: chegou o dia, o tempo e o momento de Deus para a sua vida. Bomas de Cristo, glória. E a palavra que está a queimar em minha alma, uma boa adoração, a palavra é essa: é hoje.
Então esse verso 7 está falando de algo novo que o Senhor iria fazer na vida de Josué. Uma nova fase, um novo tempo e um novo momento. Uma nova temporada iria se abrir. Durante a jornada no deserto, Josué foi conhecido como servidor de Moisés. Você encontra isso lá em Josué capítulo 1. Logo na abertura vai dizer, Josué, o servidor de Moisés. Mas desse ponto em diante, ele não seria mais o servidor de Moisés, mas aquele que ocuparia a vaga, o local, a cadeira de Moisés. O que é interessante é que aqui nós vemos uma mudança de papel. Escreva do lado aí do verso 7, ou digite alguma coisa, escreva assim, mudança de papel. Ele deixaria o papel do servo de Moisés para ocupar a vaga deixada por ele, para dar continuidade no trabalho que estava a ser feito por Moisés. Então, o verso 7, ele está dizendo, eu vou mudar o seu papel, eu vou mudar a sua cadeira, eu vou mudar a sua posição. Então, para algumas pessoas, é uma mensagem simples e direta do céu para ti. Esse fim de ano virá uma grande virada do céu sobre a sua vida. Mudar posição, mudar condição. Algumas pessoas serão promovidas. Alguém pode ficar feliz, isso é bom. Outras serão levantadas com poder e autoridade pelo Espírito Santo. Outras receberão oportunidades novas, porque é isso que vai acontecer com Josué. Ele vai mudar o seu papel, ele vai receber uma oportunidade nova. E aí eu estou falando para alguém que você está orando e pedindo uma mudança na sua realidade, na sua condição, uma oportunidade nova, uma chance. E eu tenho uma boa notícia, porque você está aqui nessa quarta, fazendo propósito, orando, buscando. As suas orações, o seu clamor, chegou ao Pai. Ei Josué, eu vou virar a sua vida e vou virar a sua história. Mas nós temos que entender o outro lado da mudança da posição. Diga assim, o outro lado. Porque nós falamos das portas que vão se abrir, das oportunidades que vão surgir, das coisas que vão acontecer, e tudo isso é ótimo e maravilhoso. Mas existe um outro lado. Aí você fala assim, o que é o outro lado? Nem sempre as pessoas que estão ao nosso lado entendem e compreendem essa mudança de posição. Na maioria das vezes, as pessoas não entendem e não compreendem quando o Senhor nos eleva, quando Ele nos levanta, quando Ele abre uma nova porta, quando Ele faz algo na nossa vida profissional, espiritual e familiar. Nem sempre as pessoas ao nosso lado acabam por entender e compreender. E aí talvez alguém está aqui e você já ouviu algumas coisas desse tipo. Por exemplo, alguém chega para você depois de um tempo e diz assim, nossa, como você mudou. E aqui eu estou falando no sentido de mudar para melhor, amém? E as pessoas ficam assustadas, porque elas veem a mudança do novo nível, da nova posição, do novo lugar que o Senhor te leva, e ficam a pensar, nossa, como mudou. Outras pessoas, e isso acontece muito no ambiente de trabalho, por exemplo, um grupo de pessoas estão a servir na mesma posição, e de repente, um daqueles do grupo é promovido. Aí aquele que é promovido, ele pode ouvir alguma coisa do tipo assim, até o mês passado estava aqui trabalhando comigo, agora está vindo aqui querendo dar ordem para mim, o que você pensa que é?
Por que acontecem essas coisas? Diga aí, por que, bispo? Porque a maioria das pessoas não entendem essa mudança de papel, essa mudança de situação. Então, guarde isso. Não basta receber uma nova posição. Não basta receber uma nova cadeira. Não basta receber uma nova oportunidade. É necessário que algo aconteça para validar aquela nova cadeira e aquela nova posição. Veja, Josué recebeu a nova cadeira, recebeu a nova oportunidade, recebeu a nova posição. Ele deveria substituir o maior homem daqueles dias, um dos maiores homens do Velho Testamento. Imagine o olhar de desconfiança das pessoas. Imagine o questionamento das pessoas, do tipo assim: Moisés abriu o Mar Vermelho, e esse aí, o que ele fez? Moisés? Moisés enfrentou Faraó. Moisés, ele clamava e as pragas viam. E esse aí, o que ele fez? Veja que novas posições, novas portas, em alguns momentos, vem acompanhado uma cobrança e até uma desconfiança. E aí eu estou falando para alguém hoje aqui, que você está debaixo dessa cobrança e dessa desconfiança, por causa de uma nova oportunidade, uma nova posição, um novo cargo, um novo título, algo novo de Deus que veio sobre a sua vida. E aí alguém diz assim: será que ela não é muito nova? Será que ele realmente tem essa habilidade e essa capacidade? Será que ele vai dar conta? Será que ela vai conseguir administrar tudo isso? Será que vai conseguir lidar com tudo que está acompanhado desse cargo e dessa posição? Com carinho, pergunte para o seu vizinho: você já passou por isso em algum momento da sua vida? Eu me lembro quando, no auge dos meus 25 para 26 anos de idade, que eu fui enviado para Portugal para assumir o pastoreio da única igreja do nosso ministério fora do país. E naquele momento, com 25 anos de idade, solteiro, pesando 50 quilos, eu parecia um cotonete, fino com cabeção, bem grandão assim. Era desse jeito. E as pessoas diziam assim: pastor Júnior, será que ele vai suportar essa mudança? Será que ele vai conseguir ir para um novo país, assumir uma nova igreja e enfrentar os desafios dessa mudança? Josué estava debaixo de algum questionamento. Então, preste atenção no que vai acontecer. O Senhor diz assim: hoje eu começarei a te engrandecer perante os olhos de todos. Para engrandecer Josué, Deus vai fazer agora algo publicamente. Para mudar a posição de Josué, o Senhor vai fazer algo aos olhos de todos. Guarde isso. Não adianta ter uma nova posição se eu não tenho autoridade para ocupar a posição. De novo. Não adianta eu ter uma nova posição, um novo título, um novo cargo, se eu não possuir autoridade para essa nova posição, esse novo título, esse novo cargo. O que confere autoridade a uma pessoa? Já parou para pensar nisso? O que confere autoridade a uma pessoa? É óbvio que é Deus, entendemos isso, mas eu quero mostrar um outro lado, uma outra direção. O que confere autoridade a uma pessoa é a história que essa pessoa está a escrever com Deus. O que confere autoridade a alguém são os desafios que essa pessoa enfrenta na vida, os obstáculos que ela enfrenta na sua jornada, e a maneira que ela vence, que ela supera, a maneira que ela atravessa as tempestades e as tormentas que estão no seu caminho,
Isso vai concedendo a ela autoridade, por causa da sua vida, da sua postura e do seu comportamento. Então, por exemplo, quando eu venho cada ano aqui na Mais de Cristo, eu fico surpreendido e maravilhado, porque nesses 18 anos eu tenho praticamente quase 9 anos que eu venho aqui, e a cada ano eu vejo um avanço, um crescimento, uma mudança e uma melhora. Mas isso, pode aplaudir a glória a Deus, não é algo que começou do dia para a noite, não é apenas um título, não é apenas uma cadeira, é uma história que o vosso pastor, a família dele e essa igreja estão a construir nessa cidade, nesse estado, na nação e nas nações. Então toque em alguém e diga assim: o segredo é construir uma história. O que Deus vai fazer agora então? Ele vai fazer algo público, para mostrar para todos que ele havia escolhido Josué. Guarde isso no seu coração, porque agora eu quero entrar num ponto muito profético dessa mensagem. Você está a passar por coisas hoje, você passou por coisas esse ano, você está a enfrentar situações no dia de hoje, e que você não está entendendo, compreendendo e percebendo o que está acontecendo à sua volta. Mas assim diz o Senhor: tudo que está a acontecer, tudo que veio, tudo que está vindo, é para lhe conferir autoridade. Autoridade para a nova cadeira, quem está comigo? Autoridade para a nova posição, autoridade para o novo que Deus vai fazer na sua vida, autoridade para a nova porta, autoridade para o novo cargo. Quem celebra comigo? Diga para o seu vizinho assim: aleluia. É a autoridade que Deus vai trazer na sua vida. Quando nós falamos de Moisés, muitos milagres ele fez, realizou. Mas tem um especial que ele é conhecidíssimo. Virou canção, música, louvor, pregação. Quando falamos de Moisés, em questão de milagre, o que vem na nossa cabeça? Mar Vermelho, não é? Nós cantamos aqui, não foi? O que vem na cabeça, gente? Fala de Moisés, lembra de? A abertura do Mar Vermelho. Então, quando o mar abre, a autoridade de Moisés é confirmada. Agora, Josué ocupou o lugar dele. Não tem o mar para Josué abrir. Não tem o mar para ele ir lá mostrar que Deus é com ele. Mas o Senhor permite que ele venha encontrar um rio transbordando diante dele. Josué capítulo 3 vai mostrar isso. Ele e o povo, antes de pisarem na promessa, vão ter que enfrentar um grande rio que estava transbordando. Você pode ler depois todo o capítulo 3 na sua casa. E o que eu e você nós vamos ver e descobrir aqui? Que naquele tempo que eles chegam na travessia, era o momento das cheias. Por causa das cheias, o Rio Jordão, ele transborda de tal maneira, de tal forma, que era impossível atravessar aquelas águas naquele tempo e naquele momento. Em outro tempo, por exemplo, na seca, passava-se a pé, atravessava-se de maneira fácil, mas o povo chega, Josué chega diante do Jordão, preste atenção nisso, na hora mais difícil, na hora mais complicada, no momento de maior chuva, de maior água. Aí alguém pergunta: por que tem que ser mais difícil?
Por que ele teve que chegar na hora que o rio estava cheio? Por que Deus não levou ele e não conduziu ele para chegar no Jordão na hora que o rio estava baixo, na hora que não seria muito fácil a travessia? Por que ele tem que chegar na hora da cheia, na hora das maiores águas? Porque o Jordão cheio, o Jordão transbordando, iria trazer uma credencial sobre a vida de Josué. E o povo passaria a olhar para Josué e dizer assim: realmente, como o Senhor foi com Moisés, o Senhor é com Josué. Tem muita gente de olho na sua vida, amigos, familiares, conhecidos, gente que estudou contigo e está lá na tua rede social, gente que trabalhou contigo e fica te acompanhando no LinkedIn. Tem muita gente te acompanhando e você não sabe. E aí, os Jordões da vida apareceram na sua frente, as enchentes da vida cruzaram o seu caminho, as águas cresceram diante de ti. E tem gente pensando assim: quero ver o que ele vai fazer, vai se afogar, não vai dar certo, quero ver como ela vai fazer. Guarde isso e tome posse da palavra para dar um bom glória a Deus, porque assim diz o Senhor: esse Jordão não vai te afogar, esse Jordão vai te promover. O Jordão cheio, pode aplaudir e glorificar. Ele não destruiu Josué, ele credenciou aquela nova cadeira, aquela nova posição de Josué. Então, com carinho, segure na mão de alguém e diga assim: seja firme nas enchentes da vida. E diga com ânimo: Deus vai usar isso ao seu favor. Vamos celebrar mais de Cristo, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Olha o verso de número 8. Olha o verso de número 8. Verso 8, verso 8. Tu ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes às bordas das águas do Jordão, parareis ali. O que é a borda, gente? Escreva aí: limite. Imagine que aqui é a borda do Jordão. Eu estou no... Vamos lá, quem está comigo? Aqui é a borda, eu estou no... Entendeu o mistério? Entendeu? Quando chega a hora do Senhor trazer uma autoridade sobre a sua vida, nós seremos levados no nosso... Aí eu estou pregando para algumas pessoas que você está orando e dizendo assim: Senhor, eu cheguei no meu limite. Pastor Júnior, ora por mim, eu estou no meu limite. E é no limite que você e eu, nós somos bombardeados com o inferno. Diz assim: você vai sucumbir, você vai perecer, você vai acabar, teu casamento vai ser acabado, essa empresa vai acabar, você vai morrer afogado, porque você está no limite. Guarde isso no seu coração. É no limite do homem que Deus se manifesta. É no limite do homem que o milagre acontece. Quem está comigo? Quem está comigo? É no limite do homem que a glória de Deus aparece. Pergunte para o seu pastor e para a sua pastora quantas vezes eles foram levados no limite para que a glória de Deus pudesse aparecer nessa casa e nesse lugar. É no limite que nós somos levados, para que no limite venha ficar bem claro: não foi o nosso bolso. No limite fica bem claro: não foi a força do nosso braço. No limite fica bem claro: não foi nossa capacidade intelectual. No limite fica bem claro, fica nítido:
No limite fica claro e nítido perante todos, único e exclusivamente, é graça e favor do Pai. Diga assim: no limite, Josué e o povo deveriam parar, porque algo vai acontecer no limite. Olha para mim, olha aqui, algo vai acontecer no limite. Olha o verso de número 11, verso 11. Olha o que vai acontecer. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Arca da aliança, símbolo da presença de Deus. O que o Senhor estava falando para Josué? Foi: Josué, a ordem é essa. Você vai chegar no limite com o povo, vocês vão parar, vão ficar no limite. Porque no limite a gente vê que não tem o que fazer, não tem para onde correr, tem que ficar ali à espera do milagre. Quando vocês estiverem parados no limite, a minha presença, a minha arca, vai caminhar, vai passar por vocês, e a minha presença e a minha arca é que vai tomar a frente desse negócio. Por isso que o vosso pastor lançou esse propósito de 21 dias. Qual é o propósito de 21 dias? Deus em primeiro lugar. O que é Deus em primeiro lugar? É quando Ele passa na frente da nossa vida, é quando Ele passa à frente dos nossos negócios. Será que eu estou sozinho hoje aqui? Meu Deus. É quando Ele passa à frente dos nossos planos e projetos. É quando Ele passa até na frente da nossa agenda, e nós entendemos, existe um compromisso maior, um propósito maior, uma visão maior. Se você está colocando Ele em primeiro lugar, enche esse lugar de adoração. Pegue na mão de alguém e diga assim: é Deus na frente. Porque quando Ele está na frente, quando Ele está em primeiro lugar, sabe o que vai acontecer? Quando a arca da aliança chega com os sacerdotes na frente de Josué, na frente do povo, eles vão colocar os pés na água. Eles vão molhar os pés na água. Mas quando eles molham os pés na água, o Jordão abre o caminho para o povo passar em seco. Quando Ele está na frente, os caminhos fechados são abertos. Boa, está ficando gostoso. De novo, quando Ele está na frente, as portas fechadas são escancaradas. Quando Ele está na frente, os acessos são destravados. Domingo é o fechamento desse propósito de 21 dias. Domingo é o fechamento desses 21 dias. O pastor Júnior disse aqui: e se eu fosse você, eu não perdia por nada, e trazia pelo menos uns 5 contigo. Porque depois desse domingo, o Jordão vai abrir. Depois desse domingo, o Mar Vermelho vai abrir, e grandes portas de Deus se abrirão para o povo dele passar. Eu não ia falar, no meu esboço não estava isso, mas é do Espírito. Tudo é, mas isso aqui vem muito notório. Depois você lê o capítulo 3 e você vai ver que os sacerdotes molharam os pés. Diga comigo: sacerdotes passaram primeiro e molharam os pés para o povo passar em terra seca. E aqui é lindo, porque tem gente aqui que você está sendo o primeiro da tua casa,
o primeiro da tua família, o primeiro da empresa. A tua casa está sendo a primeira daquele condomínio, o primeiro daquele prédio. Você está sendo um primeiro. E o primeiro, às vezes, tem que molhar o pé. O primeiro, às vezes, tem que passar por coisas difíceis, molhar o pé. Mas quando o primeiro molha o pé, ele abre um caminho para a descendência passar atrás por um caminho aberto, abençoado. Ei, eu vou profetizar. Você está passando por coisas que os seus filhos não vão passar. Você está vencendo batalhas que os seus netos não vão precisar travar. Pastores, nós enfrentamos coisas para que a igreja não tenha que enfrentar. Kemenaha, urimikanderemina, ikimiomiya kiyamana suyo, tekemena face kemina. Uie! Se você tem pai e mãe vivo, meu pai já partiu, eu não tenho um privilégio, mas eu tenho a minha mãe. E saindo daqui eu vou lá para o Paraná, lá em Maringá. Eu quero dar um abraço nela e dizer assim: mãe, obrigado, porque a senhora molhou o pé para que hoje eu possa passar em alguns lugares em terra seca. Eu vim de Portugal. É óbvio que era para estar aqui também com vocês, mas o meu objetivo principal é participar da festa de aniversário que o meu pastor organiza todos os anos. Se você perceber, todo novembro eu estou aqui. Por quê? Porque é quando ele faz esse evento de aniversário. E eu coloquei no meu coração que enquanto Jesus me der força, saúde e condição financeira, todo ano eu quero ir lá, pastor Júnior, para dar um abraço nele e dizer assim: eu quero te agradecer, porque o Senhor molhou o pé, e hoje eu estou passando lá em Portugal, em terra seca. Você tem que procurar o teu pastor essa semana, esse mês, tua pastora, e agradecer, porque alguns caminhos que nós estamos a passar em terra seca, é porque alguém molhou os pés na nossa frente. Verso 17, vamos correr. 17. Diga assim comigo: Deus na frente. Bem forte, diga: Deus na frente. Em primeiro lugar, Ele abre o caminho. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes, em seco. E se você sabe ler português, eu quero que você leia as duas palavrinhas que estão ali depois de seco. Bem alto, eu vou contar. Não, calma, eu vou contar até 3. Você vai falar bem alto, tá? 1, 2, 3. Pega na mão de alguém e diga assim: o Deus que estava na frente, agora Ele está parado bem no meio. Porque aqui tem um mistério importante. Aqui tem uma coisa importante. Quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, Ele abre a porta, Ele abre o caminho. Amém? Agora o povo está a passar pelo Jordão, e o rio havia sido represado muitos quilômetros acima. Quando a arca da aliança está parada bem no meio do Jordão, preste atenção, e a água está represada lá em cima, o povo está passando, pastores, a mensagem, a pregação é visual, porque o povo vê a arca aqui e a água represada lá, e eles passando em terra seca aqui, e a mensagem é essa: quando o Senhor está na frente em primeiro lugar, Ele abre o caminho, e depois o Deus que abre o caminho,
É Ele que fica no meio sustentando tudo e todas as coisas. Sabe por que essa casa está de pé? Porque lá em 2006 o Deus que estava na frente, abrindo o caminho, é Ele que está bem no meio aqui, sustentando tudo e todas as coisas. Ei, olha isso. Sabe por que tua casa não vai cair? Porque você está na melhor quarta da tua vida. E o Senhor está dizendo: eu estou bem no meio. É Ele que está sustentando a sua carreira. É Ele que está sustentando aqueles negócios. É Ele que está mantendo aquela porta de pé. É Ele que está mantendo aquele negócio de pé. É Ele que está mandando cliente. É Ele que está mandando paciente. É Ele que está enviando provisão. O vento soprou da esquerda, fechou gente da esquerda, soprou da direita e derrubou casas da direita. Mas o seu negócio, sua fé e a sua vida permanecem de pé. Pega na mão de alguém e diga assim: não temas. Não tema a tempestade e o vento forte. Diga para ele assim: Ele está bem no meio. Está no meio. Por isso, você não precisa ter medo do novo tempo de Deus para a sua vida. Você não precisa ter medo da nova porta, da nova oportunidade, do novo desafio. Nosso Deus não é um Deus irresponsável, que lança uma pessoa no fogo e abandona ela no fogo. Aqueles meninos jovens, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, enfrentaram a fornalha. Mas guarde isso: quando eles caíram no meio do fogo, no meio do fogo, no meio da fornalha, o quarto homem veio andar e passear com eles, para dizer: o livramento virá no meio do fogo. Mas agora, para terminar, olha o capítulo 4 de Josué e o verso de número 11. Capítulo 4 e o verso de número 11. Ó. Sucedeu que assim que todo o povo acabou de passar. Diga assim: todo o povo acabou de passar. Gente, se passou todo mundo, se passou todo o povo, quem ficou para trás ficou por último, ok? Imagine, toda a igreja saiu e só eu fiquei por último. Diga último. Eu fiquei por. Aí o texto está dizendo: todo o povo passou. Quem fica por último? A arca do Senhor. Então acompanha. Arca na frente em primeiro lugar, abrindo o caminho, abrindo a porta. Arca no meio, sustentando e mantendo tudo de pé, mantendo o caminho aberto e a porta aberta. E depois que passa todo o povo, o Deus que abriu, o Deus que sustentou, agora ele passa por último, fechando o ciclo. E quando ele passa por último, ele está dizendo assim: eu estou fechando o ciclo de 40 anos de deserto, fecha agora. Meu Deus, quando ele passa por último que o Jordão fecha, a mensagem é essa: eu estou fechando agora o ciclo de peregrinação no deserto, acabou. Quando passa, o Jordão fecha e as águas podem correr. E ali a simbologia de um ciclo que se fecha.
E eu trago essa mensagem de Deus para alguém. Alguns ciclos de escravidão e de sofrimento estão sendo encerrados. Você está vindo de um tempo de muito choro, de muita perca, muito prejuízo, de grande deserto, de grande humilhação. Mas você colocou Deus em primeiro lugar. Ele tem estado no meio te fortalecendo e te sustentando. E a boa notícia é, quando terminar esse propósito, estamos também terminando essa temporada, esse ano, esses últimos meses. E esse ciclo de sofrimento e de deserto está fechando na tua vida. Porque quando o Jordão fecha, o ciclo do deserto fecha, a temporada de possuir a promessa se abre para aquele povo. Segure na mão de alguém e diga assim: é tempo de fechar ciclos de sofrimento, de deserto, de angústia, porque vai se abrir diante de ti o novo tempo para a sua vida e a sua história. Termino aqui, Josué capítulo 5, verso de número 10, 11 e 12. Acabou. Josué 5, 10, 11 e 12. Agora eles já estão na nova terra, já estão no novo tempo, no novo momento. Estando a mais de Cristo, acampada em Gilgal, celebraram a Páscoa no 14 desse mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Fiz só analogia com o texto. Veja, durante 40 anos aquele povo comeu maná. Diga, 40 anos comendo maná. Maná é comida do deserto. Maná é o conta-gota, é aquele contadinho. Precisa de 10 é o 10, precisa de 15 é 15. Sabe aquela fase da vida que você está na fase maná? Você precisa de 100, é 100. É a fase maná. Então veja, 40 anos de maná. Pergunta aí para o vizinho, e aí, está no maná? Maná, meu irmão. Jesus. É. Mas, olha o 11. Eles comeram do fruto da terra. No dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. Agora o 12, para você dar o melhor glória a Deus. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. Esse ciclo que está fechando na sua vida, que está fechando esse mês, essa semana, nos 21 dias, está acabando o ciclo do maná. Toque em alguém e diga assim, ó, vai cessar o maná. Cessou o maná. E não tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano, tem uma bênção ainda para esse ano. Naquele ano comeram das novidades da terra. Um minuto. Eu te faço uma pergunta. Aleluia. Eles entraram na terra e eles colheram os frutos da terra.
Gente, mas eles estão vindo de 40 anos de deserto. Acabaram de atravessar o Jordão. Acabaram de pisar na terra, celebrar a Páscoa. Você acha que deu tempo de plantar, de regar, de crescer, de amadurecer e de colher? Diga não. Diga não. Se não deu tempo, eles estão colhendo de onde e de quem? Diga aí, de quem, bispo? Alguns povos habitavam naquela terra. E aqueles povos não aproveitaram o direito e a oportunidade que eles haviam recebido. Haviam se comportado mal, adorando falsos deuses, virando as costas para o Senhor. E por causa disso, a terra e o fruto da terra sairia das mãos daqueles que não aproveitaram a oportunidade. E a posse da terra e os frutos da terra viriam para a mão do povo de Deus. Tem muita gente que teve chance e não aproveitou. Tem muita gente que recebeu chave e não valorizou. Tem muita gente que teve porta aberta e não honrou a Deus. Tem muita gente que teve e virou as costas para o Senhor. E uma palavra profética para terminar agora. Você vai entrar numa posição, numa terra, num lugar e numa condição para colher, para desfrutar, para tomar posse de pessoas que não honraram e não valorizaram o Senhor. O Senhor vai te dar chaves, cadeiras, posições, negócios. E Ele está dizendo assim: alguém plantou, alguém regou e na hora de colher foi embora. Na hora de colher desistiu. Pois eu vou te colocar lá somente para colheita.